Diástase abdominal. O que é a diástase abdominal? Como ela acontece? A diástase, ela é uma ruptura que acontece na linha alba, essa linha central do nosso abdômen que inicia lá no processo xifoide e vai até a sínfise púbica. Olha só, eu coloquei uma fita aqui para a gente exemplificar essa linha fibrosa no centro do nosso abdômen e que divide o reto abdominal, tá? Essa ruptura, ela é causada pelo quê? Ela é causada pelo aumento da pressão intraabdominal. Então, existe uma pressão intraabdominal que é a pressão que os órgãos exercem sobre a parede do abdômen, tá? Então, os próprios órgãos, eles já exercem uma certa pressão sobre a parede do abdômen, tá? Mas, quando acontece um aumento demasiado dessa pressão, pode acontecer o quê? Pode acontecer uma ruptura da linha alba. E quais são essas situações? Geralmente, em gestantes, tá? Gestantes que têm gravidez gemelar ou acabam tendo uma gestação seguida da outra, ou aumentam muito o peso durante a gestação, ou até mesmo bebês que nascem muito pesados, que vão provocar um aumento muito grande da região abdominal, musculatura muito fraca, pode acontecer o rompimento, ou até mesmo músculos muito fortes. Então, quando a gente pensa em rompimento, não é só em musculatura fraca, mas também em músculos muito fortes e rígidos, né? Então, geralmente pessoas que trabalham muito abdominal, eles vão ficar músculos fortes e encurtados e podem romper, às vezes, por tarefas corriqueiras do nosso dia a dia, porque esse músculo não vai ter essa mobilidade, vai ser um músculo muito rígido, então pode acometer também, tá? Mas também pessoas com sobrepeso, né? Pessoas com sobrepeso, elas têm um aumento da região abdominal, então possuem abdômen protusos, isso também aumenta a pressão intraabdominal. Pessoas que trabalham, pegam muito peso no dia a dia, no seu trabalho, acabam pegando de forma errada, né? Não usam a musculatura do quadríceps e mais da coluna e do abdômen e acabam aumentando a pressão intraabdominal em movimentos sequenciais, e isso pode também acometer um rompimento da linha alba, tá? Eu vou exemplificar aqui, ó, como a gente pode diagnosticar essa diástase abdominal. Muito simples, olha só, a gente vai colocar o nosso aluno em decúbito dorsal, tá? E aí eu vou pedir para que ele faça uma leve flexão de tronco, tá? É como se ele levantasse e olhasse lá para o umbigo. Quando ele fizer essa elevação, ó, eu trouxe até uma bonequinha aqui, ó, para a gente poder exemplificar um pouquinho mais. São os meus dois ajudantes hoje, ok? Então, se eu peço, ó, ela é minha aluna, eu posso pedir para ela abaixar um pouquinho, né? Se for um aluno também, eu posso pedir para abaixar um pouquinho a blusa e subir um pouquinho. Aí eu vou ter uma visão geral do abdômen dela, né? Uma visão geral do abdômen. Eu vou pedir para ela fazer uma leve flexão, como se ela estivesse olhando lá para o umbigo dela. Nesse momento que ela faz essa leve flexão, eu vou começar a palpar essa linha alba. Se eu sentir nessa linha alba que ela não cede, né? Que ela não cede, que ela tá super compacta, os meus dedos não adentram essa linha, ela não tem o acometimento dessa ruptura. Mas se no meio desse movimento que eu estou fazendo de apalpar, eu sentir que meus dedos adentram essa camada, isso significa que ela pode ter uma diástase abdominal. Porque quando ela faz esse movimento de flexão de tronco, o que acontece? O abdômen, você vai sentir o músculo abdominal ficar rígido, contraído, né? Se ele fica rígido e contraído, qual que é a sensação? Que o músculo rígido e contraído vai empurrar o meu dedo para fora, né? Quando tem a diástase abdominal, ele não vai empurrar o meu dedo para fora,
né? Ele não tem essa força, porque tá rompido. Então aqui, ó, ele vai empurrar meu dedo para fora, mas aqui eu já sinto que ele não empurra o meu dedo para fora. Então eu tenho a propensão, a probabilidade de uma ruptura na linha alba. Essa ruptura, e aí eu vou verificar quantos dedos, né? Lembra que eu falei 1,5 centímetro é considerado já diástase abdominal? 1,5 centímetro é praticamente um dedo, né? Então, se eu entro um dedo, eu já sei, ó, que ele tem mais ou menos 1,5 centímetro. Aí eu vou colocar, são 2 dedos, né? 3 dedos, aí eu já vou percebendo quão significativo é essa ruptura e o quanto eu vou ter que direcionar os meus exercícios para que eu consiga esse fechamento aqui. E até o tempo, mais ou menos, determinado para que ele me dê um resultado, né? Então, diagnosticando essa ruptura, quantos dedos, eu já vou determinando a forma como eu vou trabalhar com esse aluno. Quando nós falamos de diástase, olha só, vamos lá, vamos entender um pouquinho então a localização, porque nessa linha alba, olha só, eu coloquei mais ou menos aqui, ó, só para vocês entenderem, mais ou menos na região do umbigo, né? Mas ela pode estar supra-umbilical, pode estar umbilical ou pode estar infraumbilical, ou ela ser uma ruptura maior, né, que acaba pegando mais regiões. Então, isso que a gente vai ter noção até da forma como esse abdômen ele fica quando ele faz essa flexão. Olha só, se ele faz essa flexão, e o abdômen ele fica como se tivesse um conezinho, né? Ele tem um conezinho no centro do abdômen, eu já vou saber qual é a localização, mesmo sem colocar os meus dedos, né? Então, mesmo antes de fazer essa palpação, visualmente eu já consigo perceber se esse abdômen tem alguma ruptura, se ela faz essa flexão, né? Essa flexão de tronco, e aqui na região do abdômen dela vai ficar tipo um conezinho, é como se fizesse um cone para fora. Então eu vai aumentar a pressão intraabdominal com a flexão do tronco, tá? E ele vai aumentando essa pressão intraabdominal, vai gerar um conezinho bem no local da diástase. Então pode ser infraumbilical, umbilical, supraumbilical, tá? Então são coisas que a gente vai observando, ou com o dedo, né, para sentir isso, ou até visualmente na flexão do tronco. Então é uma junção de informações. Colocou em decúbito dorsal, pediu para fazer a flexão de tronco, gerou um conezinho no centro do abdômen, na parte supraumbilical ou infraumbilical, já é um indício de que existe uma diástase abdominal. Aí eu vou pedir para ele fazer novamente essa flexão de tronco e vou apalpar e ver exatamente se esse local onde aparece esse conezinho, eu sinto essa ruptura, né? Essa fragilidade na região do abdômen. Aqui, ó, nós podemos ver quais são os tipos, olha, é bem o que eu estava falando para vocês, olha só. Então, olha lá, quando eu falo de abdômen, um abdômen normal, olha o vetor de força dos músculos. O vetor de força, ele tá das laterais para dentro, tá? Então, é um fechamento abdominal. Depois a gente vai falar, olha só, esse fechamento abdominal é muito, muito importante nos exercícios que a gente vai direcionar, tá? É esse sentido, esse vetor de força de fora da lateral para o centro do abdômen que vai fazer com que essa ruptura se feche, tá? E aqui, olha só, a diástase, olha o sentido, olha o vetor de força dela, é de dentro para fora, olha o tamanho da ruptura, e o vetor de força de dentro
para fora. Então, ele está empurrando os órgãos para fora e empurrando a musculatura em direção à lateral. Olha só, né? E aqui estão a localização da ruptura. Olha lá, mais no centro do abdômen. Quando é mais no centro, a gente tem aquele abdômen mais pontudinho, tá? Eu tô falando agora no abdômen não em contração, não em flexão, tá? Normalmente no nosso dia a dia. Então, a gente tem essa ruptura aqui mais no centro do abdômen, ela vai dar aquela sensação daquele abdômen mais pontudinho, né? Como se fosse um início de uma gravidez. Então, bem na região umbilical. Quando eu tenho essa ruptura infraumbilical, o que vai acontecer? Eu vou ter aquela sensação, ou aquela visão, na verdade, né? De que o aluno tem a famosa pochetezinha, olha lá. Então, essa ruptura, ela pode visualmente dar a sensação da pochetezinha. Quando eu tenho aqui esse tipo de ruptura aqui, supraumbilical, isso já visualmente me dá aquela visão do estômago alto, né? Não tem muitas pessoas que falam, eu tenho estômago alto, né? Não é que todas que têm estômago alto vão ter diástase, mas quem tem estômago alto pode ter desenvolvido sim uma diástase nessa região aqui. Muito bom. Então agora, o que nós vamos, qual é o direcionamento? Entendemos como diagnosticar, o que pode causar, a localização da diástase. Então agora vamos falar do quê? Vamos falar dos exercícios contraindicados, né? Gente, eu vejo muito absurdo. Vou colocar o nosso amigo aqui para a lateral, vou deixar ele ali com a linha alba, tá? Então, eu vejo muito absurdo na internet, principalmente na gestação, tá? Quando se fala de posicionamentos inadequados. Vamos direcionar um pouquinho, então, para a gestação. A gestação, ela é feita em fases. Cada trimestre tem uma necessidade diferente. Então, o profissional da área do movimento que trabalha com esse público, ele precisa ter conhecimento adequado da necessidade de cada trimestre e também dos exercícios contraindicados, porque muitas vezes exercícios que podem ser feitos no primeiro trimestre, já no segundo é contraindicado, ou aqueles muitos que podem ser feitos no primeiro e no segundo trimestre, no terceiro são contraindicados por causa exatamente do aumento do diâmetro abdominal. Então, quando falamos de exercícios contraindicados para diástase, vamos falar do principal. Então, qual é o principal exercício contraindicado para diástase abdominal? Porque aumenta a pressão abdominal. Olha só, tem pessoas que têm o diagnóstico de diástase abdominal e acham que é só fortalecer a musculatura para ocorrer um fechamento. Só que aí precisa ter direcionamento, porque não é só fortalecer a musculatura. Precisa fortalecer, sim, mas no sentido correto. Porque se eu faço exercícios contraindicados de fortalecimento abdominal, eu posso aumentar ainda mais a ruptura. Então, atenção aí, profissionais, porque nós somos responsáveis ou pelo fechamento ou pelo aumento dessa ruptura. Olha a responsabilidade aí. Qual é o principal exercício que precisa ser evitado quando se fala em fortalecimento abdominal para pessoas com diástase? O principal é o exercício de flexão de tronco, gente. Então, a flexão de tronco, eu vou colocar bem próximo aqui. Qual que é o principal exercício? É a flexão de tronco. Então, qualquer exercício que realize flexão de tronco, por quê? Porque a flexão de tronco aumenta a pressão intraabdominal. Então, só aí nós já visualizamos que a flexão de tronco é um exercício contraindicado para gestantes desde o primeiro trimestre.
Por quê? Porque eu vou estar aumentando a pressão intraabdominal. E isso é totalmente contraindicado na gestação, porque essa gestante já vai ter um aumento da pressão intraabdominal com todo o processo da gestação. Então, é totalmente contraindicado. Existem formas de se estimular a pressão, de se estimular a região do abdômen na gestação de uma forma muito mais segura. Então, exercícios de flexão de tronco são totalmente contraindicados. Põe um xizinho ali, pi, não pode fazer. Outros exercícios de movimentos das pernas no ar para trabalhar abdominal. Olha só, eu levo essas pernas para baixo, deixa eu virar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Isso, eu levo essa perna para baixo. Quando eu levo essa perna para baixo, eu aumento também a pressão intraabdominal, ok? Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui para vocês. Eu vou tirar o nosso amigo aqui. Venha para cá. Vou colocar ele desse lado. Isso. Ok? Então vamos lá. Agora nós temos uma visão melhor aqui só da nossa bonequinha, da nossa artista de hoje, da nossa ajudante. Então, se eu tenho, exercícios, vou trabalhar o abdômen inferior, aí eu vou lá e começo a fazer exercícios de pernas para o chão e pernas para cima. Isso daqui, gente, aumenta a pressão intraabdominal. Eu projeto o abdômen para cima, tá? Aumentando a pressão dos órgãos sobre a linha alba. Então, também é um exercício contraindicado. Agora vamos falar não só de gestação, né? Vamos falar também de pessoas, por exemplo, com o abdômen protusos. Quando eu falo abdômen protusos, a gente já sabe que ele tem o quê? Ele tem um aumento dessa pressão intraabdominal. Então, se eu for, por exemplo, dar uma prancha para uma pessoa desta, então, se eu for dar uma prancha, vamos lá. Uma prancha para quem tem o abdômen protuso é contraindicado. Por quê? Porque se ele já tem um abdômen oferecendo um tipo de pressão nesta musculatura, você imagina agora numa prancha, todos esses órgãos sobre essa linha alba, sobre essa musculatura sobrecarregada já pelo aumento do diâmetro abdominal. Então, eu vou colocar nessa posição todo o peso dos órgãos e da gordura visceral sobre a musculatura da região do reto abdominal, da linha alba. Então, eu vou aumentar significativamente essa pressão sobre esse músculo e posso ou causar a diástase ou aumentar a ruptura. Olha só, um exercício que a gente vê muito aí em gestante. Gente, atenção, vamos pensar na mecânica do movimento, na fisiologia, nos vetores de força. Olha o quão importante é ter entendimento da biomecânica. Então, olha só, é um exercício muito comum que a gente vê em gestantes na internet, com o abdômen já em estágio, vamos dizer, segundo trimestre ou terceiro trimestre. Então, olha só, ela vai estar lá, fazendo um exercício em 4 apoios, ou até mesmo alunos com o abdômen protuso, tá? É a mesma dinâmica, ou a gestante ou alunos com um abdômen protuso, é a mesma dinâmica, porque praticamente vai ser, dependendo do nível da obesidade, ter o mesmo nível de pressão dos órgãos, da gordura visceral ou do bebê sobre o reto abdominal. Então, na gestação, esse é um exercício que ele pode ser feito só no primeiro trimestre.
No segundo, quando já há um aumento significativo da região abdominal, ele começa a ser contraindicado, porque eu tenho um aumento da circunferência abdominal, eu tenho a placenta, eu tenho líquido amniótico, o crescimento do bebê, o útero, todo sobre essa linha. Então, se eu ficar realizando exercícios que aumentam ainda a pressão sobre esse músculo, essa linha alba, eu vou desenvolver com certeza uma diástase abdominal, tá? Então, olha só o quanta responsabilidade nós temos em direcionar os nossos exercícios nas nossas aulas, tá? Eu posso causar uma diástase abdominal, eu posso ser responsável por causar uma diástase abdominal, tanto em gestante quanto em alunos com abdômen mais protuso, nessa posição tão corriqueira e tão utilizada que a gente vê muito na internet, né? Então, esse seria um dos exercícios contraindicados, a prancha, 4 apoios, a flexão de tronco é a pior delas, né? Então, diante disso, nós temos que entender o quê? Que nós precisamos desenvolver um planejamento direcionado. Mas quais são os exercícios direcionados? O que eu preciso fazer para contribuir para o fechamento e não para o aumento dessa ruptura? Eu preciso pensar no quê? Olha lá, eu preciso pensar nos vetores de força. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, nós precisamos desenvolver exercícios que realizem esta força aqui, ó, de fora para dentro. É uma força de fechamento do abdômen, ok? Mas como que eu posso fazer isso? Eu vou pensar primeiro naquilo que eu não posso fazer, né? Então, nós já entendemos que todo e qualquer exercício que aumenta a pressão intraabdominal é contraindicado. Já aprendemos alguns deles. Mas então, como que eu faço? Eu vou colocar exercícios no meu planejamento que desenvolva a musculatura principalmente, vamos lá, deixa eu sentar. A musculatura principalmente de oblíquo. Por quê? Olha só, o oblíquo ele vai fazer essa força de fechamento, tá? Então, os movimentos, em vez de eu ficar realizando flexões de tronco, eu vou fazer inclinações. As inclinações vão permitir que eu realize o fortalecimento dessa musculatura, tá? Realizando o fortalecimento dessa musculatura, eu aumento o vetor de força de dentro para fora, provocando um fechamento, colaborando para um fechamento dessa musculatura. Mas é só isso? Não, não é só isso. Eu vou estimular este abdômen a ativação completa. Ativação completa o quê? É você ativar não só reto abdominal, é você ativar também assoalho pélvico. Geralmente pessoas com diástase abdominal acabam jogando muita força sobre o assoalho pélvico, porque não tem sustentação. Então, esse assoalho, ele precisa também ser ativado. Então, nós vamos desenvolver uma ativação da musculatura profunda do abdômen, de transverso do abdômen, de assoalho pélvico e ênfase nos oblíquos. Mas e o reto abdominal? Eu não vou fortalecer? Posso fortalecer sim. Através do quê? De ativação consciente. Então, eu faço ativação consciente por N formas, eu posso fazer isso. Dentro do sistema MCP, por exemplo, e do método Pilates, nós fazemos a ativação da região abdominal pelo controle de molas, tá? Pelo controle de molas, pelo controle de elástico, pelo controle do movimento e todo o processo do mecanismo respiratório. Então, esse mecanismo respiratório dentro do sistema MCP, ele é realizado em todo e qualquer movimento, a aula toda. E é o que? Buscar uma ativação consciente da musculatura abdominal. Eu ativo de forma consciente. Não é sugar o abdômen de forma como que você prenda o ar. Exercícios respiratórios que
prendem o ar, que sugam o abdômen e prendem o ar, eles aumentam a pressão arterial e também aumentam a pressão intraabdominal. Então, eles são contraindicados para a diástase abdominal. Precisa ser feito um trabalho respiratório, mas sempre direcionado para uma ativação consciente de fechamento do abdômen, tá? Mas como que a gente consegue fazer isso dentro do sistema MCP? Quais são os exercícios? Então, se eu entender que eu preciso desenvolver uma força, olha lá, uma força de fora para dentro, né? São vetores de fora para dentro, eu vou ativar a musculatura de reto abdominal de forma consciente pelo estímulo de molas, pelo estímulo de controle do movimento, de elásticos, mas também eu vou estimular as laterais do meu abdômen, eu vou trabalhar bastante exercícios que estimulem os oblíquos. Então eu gero essa força, esse vetor de força de dentro, de fora para dentro, ativando também conscientemente a musculatura de assoalho pélvico, né? Que fica tão sobrecarregada na diástase abdominal pela falta de sustentação do abdômen. Então vamos lá, um exercício bem tradicional aí que nós podemos colocar no nosso planejamento e que funciona muito para a diástase abdominal é a prancha lateral. Deixa eu colocar aqui de uma forma que vocês consigam visualizar a nossa colaboradora aqui. Então, é uma prancha lateral, olha lá. Uma prancha lateral, eu tenho ativação de toda a musculatura dos oblíquos, mas tenho também o que? A sustentação de reto abdominal aqui. Então, eu estimulo ele, eu faço um estímulo de forma que ele realize um fechamento e não um aumento da pressão intraabdominal. Tá? E posso realizar também, olha só, exercícios que realizem esse estímulo da musculatura oblíqua em outros posicionamentos, né? Então, olha só, esse exercício muito utilizado dentro do método Pilates, do sistema MCP. Então, são exercícios que estimulam a musculatura lateral, a cadeia lateral. Olha só, um exercício simples que não gera aumento da pressão intraabdominal e pelo controle respiratório de fechamento das costelas que a gente realiza dentro do sistema MCP e ativação de assoalho junto com a musculatura abdominal, tá? É um estímulo profundo de assoalho transverso, oblíquo e reto abdominal, todo dentro do mesmo movimento, ou pelo movimento dinâmico realizado, ou pelo processo respiratório. Então, são exercícios que precisam ser colocados no nosso planejamento, tá? Essa é só uma pincelada de exercícios, então vocês precisam. Olha só, pense comigo, eu preciso realizar um processo respiratório de forma consciente, que eu cause um fechamento das costelas e não uma ênfase na abertura demasiada dessa costela. Ela vai abrir no processo inspiratório, mantendo o abdômen em ativação consciente. Eu mantenho o abdômen em ativação de fechamento consciente, faço uma inspiração a nível da caixa torácica, logo em seguida, na expiração, eu faço um aumento desta contração consciente a nível de fechamento da musculatura do abdômen. Então, eu ativo o oblíquo e também transverso, assoalho pélvico e reto abdominal, todo no processo respiratório. Isso é diminuição da diástase abdominal. Então, resumindo, o que eu preciso? Preciso, em alunos com diástase abdominal, não realizar exercícios contraindicados.
não realizar flexões de tronco para estímulo do abdômen, não realizar posicionamentos de prancha ou de 4 apoios para alunos com abdômen protuso. Isso entra alunos acima do peso ou gestantes, ok? E preciso ter um direcionamento de fechamento dessa musculatura. E como eu faço isso? Ativação de oblíquo e ativação consciente da musculatura de reto abdominal, trazendo também, junto com essa contração, o estímulo de assoalho pélvico para a sustentação de todos os órgãos internos. Eu diminuo através desse processo o que? Eu diminuo a pressão intraabdominal. Então, bingo, eu faço um fechamento da musculatura do abdômen. Agora é só direcionar quais são os objetivos para que você estimule a musculatura dos oblíquos e cuidar do processo respiratório e a ativação consciente durante a sua aula e os seus exercícios. Então, tá aí um procedimento, um protocolo para que você possa atender o seu aluno de forma eficiente, oferecendo para eles resultado de fechamento da diástase abdominal. Até a próxima!